Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos dar sequência à nossa disciplina de álgebra de Boole agora com a aula 3, na verdade é o tópico 3, que são os conceitos da álgebra de Boole propriamente dito. A álgebra de Boole também é conhecida como álgebra booleana. Ela é a matemática dos sistemas digitais, né? Apesar de não ter sido desenvolvida ou criada com esse propósito, né? Mas ela é a base de todos os sistemas digitais que utilizam, tá, os dispositivos biestáveis, que trabalham com a ideia, né, de 0 e 1, verdadeiro e falso. Ela foi desenvolvida pelo matemático inglês George Boole, né, que nasceu em 1815 e faleceu em 1864. Portanto, quando ele postulou essa álgebra, ele não imaginava que depois ia ser tão importante para a computação, né, atual, né, e tantas outras aplicações na indústria, na área de saúde, enfim, uma grande gama na área de comunicações e assim por diante. Na álgebra booleana, né, suas proposições são enunciados dos quais se pode afirmar apenas que são verdadeiros ou falsos. Então, é uma álgebra limitada em termos de valores, né? Trabalha sempre com a ideia do verdadeiro ou falso, 0 ou 1. E, como eu falei, através desses dois possíveis valores, as proposições são estabelecidas para se ter, né, uma modelagem da realidade, mas com essa restrição, né, de que se trabalha sempre com dois possíveis valores, 0, 1, sim ou não, verdadeiro ou falso. E também ela tem uma simplicidade muito grande, porque basicamente só existem três operadores básicos, né? Que é o operador de soma lógica, o OR, o de multiplicação lógica, que é o e a negação, que é o não, conforme apresentado aqui, né? O mais, a multiplicação e a negação. Em algumas literaturas você vai ver a exclamação, em outros um tio. Tem vários caracteres que podem representar essa operação. Como toda álgebra possui postulados, propriedades e teoremas que nós vamos aprender alguns deles, né, e trabalhar, né, no sentido de usá-los para simplificar expressões, para modelar problemas e chegar a soluções que possam ser implementadas em circuitos eletrônicos digitais ou mesmo em algoritmos, antes de desenvolver programas em qualquer linguagem de programação. Os operadores lógicos, então, são esses três, né? O OU, o E e o NÃO. A gente vai encontrar muito texto, né, e muita literatura em inglês, né? O WAR, o E went e o NÃO not. A representação do OU normalmente é o mais, né? A do E é o vezes, né, esse pontinho, e o not você vai encontrar aqui um barra ou tio, ou mesmo essa barra em cima de uma determinada variável. No nosso contexto, nós vamos estudar muito as operações da álgebra de Boole posteriormente, trabalhando com portas lógicas, que seriam elementos de circuitos que implementam as operações da álgebra de Boole. Então, os sistemas digitais eletrônicos atuais são baseados na álgebra de Boole, como eu falei, e relacionam sempre os níveis lógicos zeros e uns, né, com níveis de tensão. Isso é um assunto que vocês vão estudar posteriormente em outras disciplinas do curso de engenharia elétrica, né, que são as disciplinas de eletrônica digital, sistemas digitais. As portas lógicas, né, são a forma de representação mais utilizada para expressar a função executada em um circuito eletrônico digital. Então, nós vamos trabalhar com a matemática, né, para fazer as modelagens dos problemas, buscando a sua solução, buscando a sua otimização,
e nós vamos expressar posteriormente essa solução através de circuitos que usam essa notação para as operações lógicas. Então aqui esse símbolo representa o OR, esse símbolo aqui representa o E ou o AND, esse aqui representa o não, dentre outros que representam outras operações que nós vamos ver com o decorrer do curso. Então, a primeira operação que nós vamos ver é a operação OR, ou OR, né, que é representada em termos de circuito por este símbolo. Neste caso aqui, este símbolo possui dois pontos de entrada, que estou chamando de A e B, e um ponto de saída chamado OUT. Esse ponto OUT vai ser exatamente o OR do A com B, ou a soma lógica. Para entender isso, vamos inicialmente pegar uma tabela verdade. O que é uma tabela verdade? É uma tabela que relaciona os pontos de entrada com a saída. E como se trata de álgebra de Boole, o ponto A e o ponto B, eles só podem ter um entre dois possíveis valores, verdadeiro e falso, 0 ou 1. Então vamos supor que eu tenho aqui então A e B. Como cada um só pode ter dois possíveis valores, então eu tenho aí 4 combinações, né? São duas variáveis e cada uma pode ter dois possíveis valores, que são falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, verdadeiro. Não existe outra possibilidade, só existem essas 4. Então a tabela verdade relaciona os possíveis valores das entradas com o resultado que se tem na saída através da aplicação da operação lógica. Nesse caso, a operação lógica OR. A operação lógica OR tem a propriedade de que a saída será falsa somente quando todas as entradas forem falsas. Então, nessas outras 3 combinações, uma das variáveis ou as duas são verdadeiras, portanto, a saída vai ser verdadeira. Traçando uma ideia mais de circuito, eu posso representar a operação OR como sendo um circuito paralelo de duas chaves, onde eu tenho aqui uma carga, uma lâmpada, por exemplo, e aqui eu tenho uma bateria, uma fonte de tensão. Um dos polos da bateria está ligado na carga, o outro ponto da carga se liga ao outro polo da bateria através das chaves. Como essas chaves estão em paralelo, se uma delas se fechar, o circuito se fecha. Portanto, a energia, a tensão dessa bateria chega e aciona e liga essa lâmpada. Se nós convencionarmos que a chave aberta é o falso e a chave fechada é o verdadeiro, e a lâmpada acesa é o verdadeiro e a lâmpada apagada é o falso, essa tabela verdade vai ser reproduzida por esse circuito, que é uma maneira um pouco mais concreta de entender o funcionamento de uma porta lógica OR. Então notem que se as duas chaves estiverem abertas, é como se o A e o B fossem falsos. Nesse caso, o circuito vai ser interrompido. Consequentemente, eu não vou ter a corrente fluindo da fonte através da carga. E assim, a carga vai ficar inativada, ou seja, a lâmpada vai ficar apagada, vai ficar falsa. Entretanto, se uma das chaves, ou as duas, se uma delas ou as duas se fecharem, o circuito se completa. E aí eu tenho a corrente fluindo da fonte para a carga, acendendo a lâmpada em qualquer uma dessas 3 situações. Se eu fechar essa chave, ou se eu fechar essa chave, ou se eu fechar as duas chaves. Então a ideia do OR é essa, é a possibilidade de que algo aconteça dependendo de duas situações. Se uma delas acontecer, ou as duas acontecer, a situação se concretiza. Isso pode ser interpretado através da simbologia por esse arco, por esse traço arredondado, demonstrando aqui uma certa tolerância. A saída será verdadeira se uma das entradas
forem verdadeiras. Eu não preciso ter as duas verdadeiras. Se as duas forem verdadeiras, a saída também será. Mas se apenas uma delas for, a saída também será, conforme apresentado aqui na tabela verdade. Essa tabela verdade também pode ser expressa por zeros e uns. Né? Então eu posso dizer que o 0 é a chave aberta e que 1 é a chave fechada. Então se eu tiver 0 ou 0, as duas chaves vão estar abertas, então a lâmpada não vai acender. Se a chave A estiver aberta, mas B estiver fechada, eu vou ter um circuito na lâmpada, a lâmpada vai acender. Se a chave A estiver fechada e a B aberta, o circuito se fecha aqui pela chave A. A lâmpada também se acende. Se as duas estiverem fechadas, 1 e 1, a lâmpada também vai acender porque o circuito vai estar fechado pelas chaves. Né? Então, é uma outra maneira de ver a mesma situação, a mesma operação OU.